Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre os profetas menores. E hoje nós estamos estudando o livro de Oséias e chegamos ao capítulo 4. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos algumas passagens que usaremos como base para o nosso estudo. Importante também orarmos a Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Querido Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você, então, para ler comigo apenas 3 versículos do livro de Oséias, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. É uma acusação que Deus está fazendo ao povo de Israel. O texto sagrado diz o seguinte: Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério. Há violência e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Vimos no nosso primeiro estudo dessa série, capítulo 1 ao capítulo 3, série sobre o livro de Oséias, que esse profeta atuou nos anos de 760 a 715 a.C. Nesse tempo, o Império Assírio dominava o mundo até o Mediterrâneo. Nas últimas 4 décadas que antecederam o ano de 745 a.C., esse império foi dirigido por reis relativamente fracos. Isso permitiu que Israel e Judá tivessem prosperidade política e econômica. Nos 10 anos finais desse período, Israel e Judá foram também dirigidos por reis fracos e, pior ainda, que andavam longe dos caminhos do Senhor. A partir de 745 a.C., o chamado Império Neo-Assírio pressionou Israel, Reino do Norte, a começar a pagar tributos, ocorrendo o mesmo com Judá, o Reino do Sul. Ao mesmo tempo, a decadência moral e religiosa em Israel vai se acentuando, até que ocorre a queda de sua capital, Samaria, queda para os assírios no ano de 722 a.C. O quadro a seguir mostra parte da linha de tempo da história do povo de Israel, com destaque para o período da monarquia, onde vamos encontrar o nosso profeta Oséias. Nesse quadro, você vê à esquerda o início do Êxodo, onde o povo de Israel foi liberto do Egito, passou 40 anos no deserto até que chega à terra de Canaã, e vemos então o período da conquista, seguido do período dos juízes. Esse período dos juízes ele termina por volta de 1100 a.C., com o coroamento de Saul, o primeiro rei de Israel. Nesse caso e nessa oportunidade, começa então o período da monarquia. É nesse período da monarquia que nós vamos encontrar vários profetas de destaque, como Isaías, como Jeremias, Oséias, que estamos estudando agora, Amós e Miqueias, que estudaremos depois. Depois desse período de monarquia, a vida segue, a queda de Jerusalém em 606 para os babilônios, e os povo de Deus vai ser levado para o cativeiro na Babilônia. E antes disso, em 722, vai haver a queda de Samaria e o Reino do Norte vai desaparecer. Então esse é um panorama aí parte da linha do tempo do povo de Israel, que nos ajuda a nós nos situarmos na história. No próximo quadro, nós seguimos um pouco mais nessa parte introdutória, onde nós observamos que um outro ponto
que também no estudo anterior nós abordamos, que foi o início do ministério de Oséias, quando ele recebeu ordem de Judá para que ele se casasse com uma mulher inclinada à prostituição. Deus usaria esse casamento para refletir o estado de decadência moral que estava ocorrendo em Israel e sua infidelidade em relação às coisas de Deus. Javé passa a se comunicar através das profecias de Oséias e de outros profetas também. A conduta infiel de Gomer, que era a esposa de Oséias, passa a ser usada a conduta dela como uma representação contundente da conduta infiel da nação de Israel em relação a Deus. Quando chegamos ao capítulo 4 e 5, vamos encontrar mais mensagens de julgamento de Deus, incluindo o capítulo 4, enfocando os pecados do Reino do Norte. No capítulo 5, descreve a culpa de todos os israelitas, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul, Judá. Oséias vai anunciar julgamento para ambos os grupos. No próximo quadro, uma pergunta: como era a sociedade em Israel no tempo de Oséias? Destacamos aqui 4 características dessa sociedade. Primeiro, contexto político. Oséias começou a profetizar no fim do reinado do rei Jeroboão II, um período de relativa prosperidade e expansão territorial em Israel. Após a morte desse rei, Israel entrou em forte instabilidade política, com sucessivos reis assassinados em golpes de Estado. Havia alianças frágeis com potências estrangeiras, principalmente Egito e a Assíria, que mostrava que Deus não estava sendo reconhecido como protetor da nação de Israel. Outro destaque: aspectos sociais. O crescimento econômico no tempo de Jeroboão II beneficiava apenas a elite e nobres, mas a população comum sofria exploração. Havia corrupção nos tribunais e opressão aos pobres. A sociedade era marcada pelo perjúrio, que é o juramento falso, pela mentira, pelos homicídios, pelos furtos, pelo adultério, por arrombamentos, todos esses sinais da decadência moral em Israel. Terceira característica da sociedade em Israel no tempo de Oséias: religião e espiritualidade. O culto oficial de Israel estava misturado com idolatria. Havia adoração a Baal, que era o deus da fertilidade, e outros ídolos também. A lei religiosa estava sendo posta de lado e havia falta de conhecimento das coisas de Deus. A liderança religiosa não tinha condições de manter limites. Muitos sacrifícios estavam sendo feitos em altares ilegítimos, fora do templo, em violação ao estabelecido na lei. Havia idolatria desenfreada. O sincretismo, a mistura, levava o povo a acreditar que Baal, e não Javé, era quem trazia a bênção das colheitas e da prosperidade. Os sacerdotes não ensinavam a lei de Deus e lucravam com a idolatria. Eles eram fracos e corruptos, pois alimentavam-se do pecado do povo, segundo nós lemos lá em Oséias 4, verso 8. Havia ainda a prática da chamada prostituição cultual, prática ligada ao culto da fertilidade, a Baal. Quarta característica: vida cultural e cotidiana. A vida urbana em Samaria, capital do reino de Israel, mostrava luxo, festas e banquetes entre a elite, mas ao custo da injustiça. O vinho, a sensualidade e a busca por prazer eram sinais de alienação espiritual. A confiança em riqueza e ídolos substituía a confiança no Deus da aliança. A sociedade se mantinha aberta à cultura e à influência estrangeira, especialmente aquela influência que significava práticas que contrariavam a lei de Deus. Boa parte da sociedade nos dias de Oséias era rica, mas injusta, religiosa, mas idólatra.
Eram politicamente ativos, mas instáveis e moralmente decadentes. Deus se mantinha chamando o povo ao arrependimento através de seus profetas, anunciando que, ao final daquilo tudo, seria o fim do reino do norte. No próximo quadro, quais motivos levavam os israelitas a cultuarem Baal? Destacamos aqui 5 motivos. O primeiro é a promessa de prosperidade agrícola. Baal era conhecido em Canaã como o deus da tempestade, da chuva e da fertilidade da terra. Como Israel dependia da agricultura e da criação de gado, o povo acreditava que Baal garantiria chuvas regulares, colheitas e rebanhos férteis. Isso parecia mais prático do que confiar em Javé, que exigia fé e obediência invisível sem garantias imediatas. Segundo motivo, influência cultural e política. Israel vivia cercado de povos cananeus e fenícios que cultuavam Baal como principal divindade nacional. Casamentos mistos, como aconteceu com o rei Acabe e Jezabel, relatado lá em 1 Reis, capítulo 16, trouxeram maior difusão do culto pagão em Israel. Adorar Baal era uma forma de se integrar culturalmente e até a forma de buscar alianças políticas com os vizinhos. Terceiro motivo pelo qual os israelitas cultuavam Baal, atrativos do culto. O culto a esse deus Baal incluía festas animadas, vinho e prostituição cultual. Era um tipo de religião mais sensual e visível. Esse tipo de religião oferecia satisfação imediata, em contraste com a adoração a Javé, que chamava à santidade, à fidelidade e à exclusividade. Quarto motivo, falsa segurança religiosa. Muitos israelitas não abandonavam Javé completamente. Em vez disso, misturavam o culto. Ofereciam sacrifícios a Javé e sacrifícios a Baal. Esse sincretismo parecia dar uma segurança dupla. Javé como Deus nacional e Baal como Deus da fertilidade. Oséias denuncia isso como adultério espiritual. Quinto motivo, fracasso da liderança espiritual. Os sacerdotes em Israel não instruíam o povo na lei de Deus. Muitos líderes lucravam com a idolatria e não tinham interesse em levar o povo de volta a Javé. Sem liderança fiel, a maioria dos israelitas seguia o caminho mais fácil da idolatria. No próximo quadro, uma pergunta interessante. Será que há algum paralelo dessa descrição com os nossos dias? O que nos deixa pensativo é que, de certa maneira, a prática religiosa daqueles tempos de decadência em Israel, quando Oséias e outros profetas buscavam levar a mensagem de Deus ao povo, parece ter pontos de semelhança com muitas das coisas que acontecem em nossos dias. Se não, vejamos. O povo de Israel se interessava pelo culto a Baal porque ele oferecia promessa visível de prosperidade material. Prometia a integração cultural e política com outros povos e costumes. Aplicando ao contexto religioso cristão, uma integração cultural poderá ser positiva, desde que não seja uma prática contrária aos princípios bíblicos. Já a integração política, se houver, deverá ser mantida separada da religião, pois a história mostra que sempre que esses temas foram misturados, política e religião, a coisa não funcionou. O maior problema dessa combinação, especialmente na atualidade, é a tendência ao fundamentalismo, a tendência à intolerância religiosa, ao que alguns chamam de tribalização e a demonização do diferente. A dominação política da Assíria exigia que Israel reconhecesse e rendesse honra aos deuses assírios. Tratava-se de um mecanismo invasivo de imposição de religiões estrangeiras ao povo. Vale notar que, naqueles tempos, os deuses estavam vinculados às nações.
Quando uma nação dominava uma outra, era o Deus da primeira nação que estava dominando o Deus da segunda nação. Na sociedade corrompida de Israel, aconteciam cultos a Baal, onde os prazeres imediatos eram valorizados. Esses cultos, que na realidade eram festas muitas vezes, eram vistos como mais atrativos para muitos dos israelitas. Eles buscavam praticar uma fé mais fácil, menos exigente, daquela requerida pela fidelidade exclusiva a Javé, como acontece com muitos crentes nos dias de hoje. Em suas mensagens e profecias, vemos Oséias mostrando que essa busca por outros deuses era, na realidade, um ato de traição espiritual. Israel estava trocando o Deus vivo que os havia libertado do Egito e os havia sustentado por ídolos inertes que nada podiam fazer. No próximo quadro, nós vemos o caso de Javé contra Israel, o julgamento, o início do julgamento de Javé contra Israel. Esse capítulo 4, expõe os pecados de Israel com mais detalhes do que havíamos visto nos primeiros capítulos. O Reino do Norte havia quebrado a aliança com Javé. Seus sacerdotes, líderes religiosos, eram especialmente culpados, mas os cidadãos idólatras também mereciam um julgamento divino, e eles receberiam esse julgamento. Em Oséias, no capítulo 1, que nós lemos, o profeta convoca os israelitas. Eles deveriam ouvir uma mensagem de Javé, porque Deus os estava acusando de crimes graves. Javé estava acusando os israelitas de serem infiéis por não reconhecê-lo como o único Deus. Além disso, haviam adotado inúmeras práticas contra a aliança feita anos antes entre Javé e o povo de Israel lá no Sinai. Por causa dessas condições, Deus não mais abençoaria Israel, mas, em vez disso, estava trazendo maldições sobre a terra, de modo que tudo no Reino do Norte começava a dar errado e tudo estava em sofrimento. Em Oséias, no capítulo 4, verso 6, o profeta lhes informa que Deus destruiria os líderes por causa de sua fé, de sua falta em reconhecê-lo como Deus. O Senhor também rejeitaria os sacerdotes que permaneciam à frente do povo, pois estavam falhando em mediar o conhecimento de Deus para as nações. Eles estavam simplesmente rejeitando o conhecimento que Deus lhes dera em sua lei. A consequência disso era que Javé os abandonaria, como resultado do abandono deles. O verso 7 diz que Deus havia abençoado os israelitas, aumentando o seu número, mas a resposta deles a essa bênção havia sido aumentar seu pecado contra Javé. Como consequência, Deus reduziria o número de israelitas, trazendo vergonha ao povo e se afastaria deles. O verso 11 desse capítulo 4 fala sobre prostituição no sentido espiritual da infidelidade a Deus, mas também faz menção a beber vinho como parte do culto a Baal que estava sendo praticado, o que incluía a busca às prostitutas cultuais, chamadas cultuais. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. Nesse estudo, vimos que o texto de Oséias 4, verso 1 e 2, começa com uma acusação direta de Deus contra Israel. Recordando, ele diz: não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério, há violência e homicídio, há homicídios sobre homicídios. O texto denuncia ainda a corrupção dos líderes religiosos, a ignorância espiritual do povo, a idolatria e a busca por prazeres acima da fidelidade de Deus. Que semelhanças teríamos com a nossa sociedade atual? Como parte da nossa conclusão, identificamos aqui 5 semelhanças. A primeira, crise de valores morais e éticos. Assim como em Israel, nos tempos de Oséias, vemos hoje uma erosão de valores fundamentais, como a verdade, a justiça e a solidariedade.
Vemos ainda a busca pelo prazer imediato, pelo consumo e pelo sucesso a qualquer custo, muitas vezes substituindo princípios éticos. Segunda semelhança da nossa sociedade com os tempos de Oséias: desconhecimento ou rejeição de Deus. Oséias denuncia que havia falta de conhecimento de Deus. Hoje, embora haja liberdade religiosa, muitos vivem desconectados de qualquer compromisso de natureza espiritual. Há uma secularização crescente, onde Deus é retirado do centro da vida pessoal. Terceira semelhança: liderança corrompida. Os sacerdotes em Israel falharam em seu papel de guiar o povo. Hoje, líderes, sejam religiosos, políticos ou sociais, muitas vezes priorizam interesses próprios em vez do bem comum. Quarta semelhança: consequências sociais e ambientais. O texto menciona que até os animais e o meio ambiente sofrem por causa dos pecados humanos. Isso nos lembra dos desafios ambientais dos nossos dias, causados por ganância e negligência. Quinta semelhança: religiosidade superficial. Israel mantinha práticas religiosas, mas sem sinceridade. Hoje também há muita religiosidade formal, mas sem transformação de vida. Finalizo deixando um desafio para cada um de nós, quanto a nos mantermos atentos ao que tem acontecido em nossa sociedade, comparando-a com a sociedade onde Oséias vivia. Apesar das diferenças de tempo e cultura entre nós e os tempos de Oséias, há coisas que estão nos afetando e precisamos saber como reagir a elas. É o que tentaremos fazer em alguns dos nossos próximos estudos dessa série. Espero que você tenha gostado. Se gostou, fale do estudo para os seus amigos, marque no sininho para que você possa receber notícias das próximas postagens. No próximo quadro, você vê um panorama da série sobre os profetas menores que nós estamos desenvolvendo. Os 4 primeiros estudos são sobre o profeta Oséias. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!